Qual que é a nossa dificuldade? O que nós estamos encarando hoje? Olha só o que o profeta vai dizer aqui, e eu achei isso aqui fenomenal. Agora, ele diz, no final da Quarta Era, o que seria o começo da Quinta Era também, a invasão de Constantinopla pelos turcos enviou os sábios eruditos do leste com seus manuscritos gregos para o oeste. A pureza da palavra e os ensinamentos de verdadeiros crentes foram assim disseminados. Sábios e eruditos foram necessários para que fosse disseminada a palavra. E não somente esses excelentes mestres foram de grande importância, mas também foi descoberta a invenção do que tornou-se a base de nossas impressoras modernas, facilitando a produção de livros. Desse modo, vemos que a grande fome e demanda pela Bíblia puderam ser satisfeitas. Deus levantou muitos poderosos, dentre os quais Lutero foi apenas um. Calvino e Zwingli foram dois outros luminares. E além desses, houve muitos mais, que não são tão bem conhecidos. Entretanto, embora tudo isso não fosse em vão, a poderosa obra de Deus foi, na verdade, impedida por esses mesmos homens que foram citados. O que o profeta chamou eles? Poderosos homens. Mas eles prejudicaram depois a mesma obra que eles tinham começado. Eles foram responsáveis pelo fracasso. Os mesmos poderosos homens foram responsáveis por fracassos. Por quê? Eles não se opuseram ao casamento igreja-estado do Concílio de Nicéia, porém, na verdade, adotaram essa união. Olha aí, sistema. Gosta do sistema. A defesa do evangelho pelo Estado foi bem recebida, embora não houvesse nenhuma palavra para isto. E embora possamos ver a cólera do homem redundando em louvor a Deus, em outras palavras, eles achavam que se irar contra o errado e matar os outros era um louvor a Deus. Lê do engano. Eles achavam bonito perseguir o seu oponente, que também participava do protesto, do movimento protestante, da reforma. Eles achavam que isso ali era se eu brigar contra esse, não é Deus. E vamos ver o que vai dar isso aí. A cólera do homem, a ira do homem, como se fosse um louvor a Deus, como se Deus precisa da ira do homem para louvar a ele. Vamos ver no que vai dar a ira do homem. Vamos ver o que isso resulta, tentando adorar a Deus através de ira do homem. Em tais eventos, como Henrique VIII aceitando a reforma e a rejeição da autoridade papal, foi uma coisa boa, mas foi uma sombra remota da verdade de Pentecostes e da proteção de um Deus onipotente. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo-arcebispo de governo da igreja. Desse modo, a igreja deu um passo na direção correta, mas ainda permaneceu algemada. Por isso, rapidamente, ela estava de novo aprisionada no mesmo calabouço de onde tentara escapar. Todavia, a taça das obras abomináveis ainda não estava cheia. Como se não bastasse a igreja romana ter matado 68 milhões, agora a igreja protestante começa a fazer as mesmas obras da mãe. Já lá no berço, já nas origens, o mesmo comportamento. Sabe o que me espanta, meus amados? As pessoas fazem o que querem, principalmente líderes, e você percebe que eles esquecem do nosso exemplo. O profeta nunca faria aquelas coisas. O profeta nunca agiria daquela forma. E nós temos que ser diferentes, amados. Nós temos que fugir desse molde. Tem que escapar dessa maldição. Nós temos que mostrar a Cristo da maneira que o profeta manifestou a Cristo para nós. E as pessoas esquecem disso. É fácil. Amnésia. Que o profeta não age de determinadas maneiras. Que o profeta não se comportava de determinadas maneiras. Ele tinha uma ética. Ele tinha um espírito cristão para todas as coisas, para todas as circunstâncias. Mas veja o espírito protestante aqui, não é? Vamos lá, ele pega e lista 3 homens. O que eles fizeram? Olha, ele diz que os próprios que foram poderosos acabaram prejudicando. Lutero, poderoso. Mas depois, através de julgamento pobre, incitou a batalha e desse modo causou a morte de multidões. Zwinglio
perseguiu até a prisão o pio Dr. Hubmaier. E embora não o tenha entregue à morte na fogueira, foi realmente responsável em grande parte por sua subsequente morte pela fogueira. Meu Deus, irmão. Meu Deus do céu. Esse Dr. Hubmaier era crente, era pio. Não era um católico romano do sistema. Era outro que tinha um pensamento diferente de Zwinglio. E o que ele tinha que fazer? Não, vamos matar. Se ele pensa diferente, vamos matar, vamos destruir. Calvino não fez menos, porque exigiu a prisão de Servetus, que vira e ensinava a unicidade da divindade. E sabe uma coisa? Zwinglio era trinitário. Aliás, Calvino era trinitário e Serveto, ele cria que Jesus era Deus, feito carne, e que o batismo era em nome de Jesus. Sabe o que ele sofreu? Morte na fogueira. O Estado então submeteu este irmão a julgamento e, para a consternação de Calvino, ele foi queimado na estaca. E permitam-me fazer um comentário. Se você lê as cartas, os documentos da época, do próprio punho de Calvino, não teve consternação lá não. O profeta, que foi um cristão, ao falar dele, teve este cuidado de falar desse cristão e disse, olha, realmente, mas lá se você vê o que ele fez, não teve consternação da maneira que, assim, não teve não. Tanto é que lá na outra estação da semana passada, ele disse, ele foi um assassino, que precisava ser convertido, ele foi um assassino, não é? Mas como todos nós temos um Velho Testamento e um Novo Testamento, então o profeta aqui falava do Novo Testamento de Calvino, não é? Vamos dar fazer esse comentário, não é? Então veja, agora, nós tivemos na era da noiva grandes homens, poderosos homens. Eles vieram, fizeram grandes obras. Mas o mesmo trajeto que esses grandes homens fizeram, infelizmente, vários deles cometeram os mesmos erros. Depois eles se tornaram um estorvo, um atrapalho. Grandes homens que já estão na presença de Deus, que já dormiram em Cristo, se tornaram um grande estorvo. Hoje a colheita da plantação deles é um estorvo, é um atrapalho. A influência deles, que seguiu as obras que os seguiram depois da morte, é um estorvo. Agora, estamos aqui para condenar? Não, nós estamos tentando mostrar o quadro bíblico e o quadro nu e cru da verdade de Deus. Deus não esconde nada de ninguém, Deus conta a verdade. Deus fala dos nossos podres e Deus fala das nossas virtudes, todos nós. Naquele dia lá no juízo, Deus vai falar tudo de nós. Ah, eu fui perdoado debaixo do sangue, ele vai falar tudo. A única coisa que ele vai falar, mas você foi perdoado, você aceitou o sangue, mas vai aparecer. Os homens vão falar, mas eu conheci esse cidadão, eu vi esse cidadão, ele fez isso. Aí vai mostrar, mas ele aceitou o sangue, ele foi perdoado, ele acertou isso. E você? Deus tem uma ideia que Deus é um homem corrupto, que ele não vai falar, que ele não vai mostrar. Não é assim não, não é dessa maneira. Por isso que o profeta disse que ele tinha medo de comparecer na presença de Deus, morrer e ter que comparecer na presença. O profeta de Deus, porque ele sabia, ele entendia essas coisas. Não é? Mas vamos lá então. Agora, é muito interessante isso, meus amados. Muito interessante isso. E o que acontece, irmãos? Quando apareceu o Zwinglio, quando apareceu o Calvino, que este irmão Serveto, ele mostrava uma verdade maior do que de Calvino, e ele era corrigido por Serveto, pela própria palavra, e ele não conseguia resistir a Serveto, Miguel Serveto. Ao invés de ele se humilhar e reconhecer que estava errado, que foi corrigido, ele ficou com raiva. Ele ficava com raiva. E o profeta disse, essas batalhas ganhas pelo irmão, ganhas pelo ministro, ganhas, ao invés de o outro ser um bom perdedor, fala, não, realmente está na palavra. Irmão, você estava certo, irmão. Eu tinha um pensamento errado. Eu via, mas agora foi mostrado. O irmão mostrou para nós aqui. A palavra está mostrando para nós. O profeta disse. A citação, a Bíblia. Está certo, irmão. Está certo. Eu me desculpe, eu não sabia. Realmente eu não tinha esse conhecimento. Olha o que vai guiar isso aqui, ó. O profeta mostra aqui para nós. Ele disse que Jesus veio primeiro para conquistar. E a coisa que o diabo colocou no mundo foi o ódio. Ele veio para conquistar o ódio. Quando nós vencemos nossas batalhas, e assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa continuamente um ódio. Porque as batalhas desse tipo é do inimigo. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio, para amar aqueles que não merecem amor. Ele veio com uma arma diferente. Por que eu comecei dizendo isto?
Vamos ser diferente, meus amados. Meu irmão, minha irmã, vamos ser diferente. Não vamos perseguir, não vamos falar mal, não vamos julgar, não vamos... Deixa as pessoas pregarem o que quiserem, viverem da maneira que quiserem, deixa eles. Não somos nós que vamos jogar fogo em cima das pessoas e praguejar para que o chão se abra e as pessoas sejam engolidas, julgando as pessoas como se fossem todas perdidas. Quando nós vimos aqui nessas lições, através desse último ano, o tamanho da misericórdia de Deus, como Deus vai se compadecer daqueles que são considerados da pior estirpe, pior gabarito de pessoas que existe no mundo, mas Deus ainda assim vai se lembrar deles. É noiva? Não é, mas Deus vai se lembrar deles. Não é? Então vamos lá. Agora, esse assunto eu comecei assim, porque é muito importante nós conhecermos desses detalhes. Se você entrar na internet, tudo que você vê é um ódio destilado. E aí as pessoas que estão debaixo do Ministério A começam a odiar o Ministério B, que começam a odiar o Ministério C. E onde é que vai dar isso? Que resultado nós teremos com isso? Quais serão os resultados que nós teremos com isso? Nada. Um odiando o outro. Ódio sem fim. Irmão, se você ainda sente que tem esse espírito, vamos para o deserto orar. Senhor, tira, não deixa eu ser assim. Eu não quero ser assim. Eu não preciso ser assim. Eu não preciso ter esses pensamentos. Não é verdade? Vamos ser como Cristo, até que Ele nos mude. São experiências. Não é? Vamos ser como Cristo, como Jesus. Nunca odiou ninguém. Jesus nunca odiou ninguém. Ele nunca odiou ninguém. Os seus piores inimigos, Ele amava. As pessoas têm diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes interpretações. Deixa eu dar como um pequeno testemunho. Irmãos, eu rodei por esse país tantas vezes, fazendo traduções para variados grupos, aqui eu poderia listar aqui, mas muita gente, mais do que vocês imaginam. E eu lembro de conhecer pessoas diferentes, eu ficava empolgado, olha, nem sabia que tinha essa igreja da mensagem. Eu nunca, Deus conhece meu coração, nunca falei mal dos irmãos, com doutrinas completamente distintas, ou pensamentos distintos daquele que nós tínhamos. Hoje nós vemos as mesmas pessoas falando mal contra nós, atacando. Eu nunca fiz nada. Eu ainda fiz favor para eles, fui traduzir lá para eles. Quantas e quantas vezes fui na igreja deles traduzir para eles, não cobrei nada, não exigia nada. Um maior sofrimento, uma coisa ruim, viajar e sai, deixava meu trabalho aqui, fazia inúmeras igrejas. Nunca fiz nada, nada. Nunca tratei mal, nunca tive um mau pensamento. De muitos deles, nunca tive um mau pensamento. E aí nós vemos, publicamente falam a isso, mas irmão, o que eu fiz? Não fiz nada. Onde é que tá o comportamento cristão, ético? Não é verdade? Que Deus nos perdoe. Tem coisa que a gente merece. Se você realmente fez alguma coisa, mas não fizemos nada. Estamos trabalhando, fazendo tudo que podemos para chegar nesse rapto, desesperados, correndo que nem louco. Senhor, nos ajude. Está escuro. Abre o negócio para nós. Nos dê uma chance. Não é? Nunca fizemos nada. Nunca falamos mal. Sempre tentamos agradar. Sempre tentamos servir como Espírito de Cristo, um espírito de servitude. Não é? Não é um desabafo. Eu estou apenas fazendo um quadro. Agora, nós já sabemos que o caminho é árduo, que o caminho é difícil, que realmente essas coisas têm que acontecer. Mas vamos dar uma olhada no nosso exemplo, o profeta de Deus, esse grande homem que viveu na terra, não é? Então,